Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Desvendando aqui no NS Soccer. Pessoal, tema extremamente interessante, vídeo diferente do que vocês estão acostumados. Ficou curioso? Então espere um pouquinho antes de a gente entrar nesse tema que eu tenho alguns pedidos para fazer para você. O primeiro deles é deixe sua curtida, também compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Tudo isso ajuda a gente demais. Principalmente como a gente é um canal novo ainda, enquanto não pegar um número legal de inscritos, o YouTube não divulga. Então, eu conto com a tua ajuda para a gente divulgar, aumentar o tamanho dessa comunidade e, principalmente, poder debater e trocar ideias sobre futebol aqui. Para isso também, por favor, também deixe seu comentário abaixo ao longo do vídeo. O vídeo vai ser um pouco diferente das dinâmicas que a gente geralmente tem aqui, então vai ser muito legal te ouvir também, combinado? Então, vamos ao vídeo. Durante esses meses, surgiram muitos podcasts, certo? Durante esses meses, esses últimos anos, principalmente, surgiram muitos podcasts e contou-se com a presença, com a participação de ex-jogadores. Um deles foi o Cafu. E o Cafu teve uma fala no Podpah que me chamou demais a atenção e eu gostaria de começar a discutir essa fala com vocês, tá bom? Então, o que eu vou fazer? A gente vai rodar o vídeo, a gente vai fazer um famoso react, a gente vai rodar esse vídeo e depois que a gente rodar esse vídeo, eu vou comentando, fazendo alguns comentários ao longo dele, combinado? Então, a gente vai rodar este primeiro vídeo agora para vocês. Cara, eles falam tanto do Guardiola, né? Tanto do Guardiola. Eu amo futebol. Eu estudo alguns treinadores taticamente, vejo tática, vejo futebol. Você tem vontade de ser? Cara, futuramente talvez sim. Hoje não, mas eu quero estudar muito mais ainda. Você quer chegar pronto, né? Eu quero chegar pronto, eu quero chegar assim, prontíssimo. Isso não quer dizer também que eu vou ser um grande treinador, hein? Eu posso ser treinador, mas não quer dizer que eu vou... Vai que eu dou azar, pega um time que não ganha, você pega o Grêmio, por exemplo, que é um baita de um timão, mas não vai. Paga em dia, Pega tá o tudo Cruzeiro, certo. paga em dia, não vai. Isso é muito relativo. Então eu posso ser um péssimo treinador, diferente do que nós somos de jogador. Mas falando em relação a o que nós íamos falar agora, de treinador, cara, o futebol brasileiro, a arte do futebol brasileiro, o jogador brasileiro é conhecido exatamente por isso, pelo drible que o Vinícius deu ontem, Nossa. pela caneta que o Di Maria deu ontem, pelos dribles do Neymar, pela jogada do Paquetá, por aquilo que eles fazem. Nós não podemos tirar a característica desses meninos dos nossos jogadores. Por um período, por incrível que pareça, o Guardiola foi considerado o melhor treinador do mundo, que treinava no espaço quadrado, metade da metade do meio de campo. Pega e toca, pega e toca, pega e toca. Se eu jogasse futebol hoje, eu jogaria. Eu só tenho que pegar e tocar. Eu vou aperfeiçoar o meu passe e o meu posicionamento. Eu não vou errar passe e ninguém vai tirar a bola de mim. Então quer dizer... Não dá nem tempo de marcar. Não dá tempo. Então, por um bom tempo, nós criamos uma geração que todo mundo falava que queria jogar igual o Barcelona. O Barcelona tinha talentos, Iniesta, Messi, Xavi, Neymar. Eles tinham os talentos individuais. Que esses talentos, além de jogar curto, eles se viam em direção pro gol. Então, os nossos treinadores aqui do Brasil, eu só via fazer esse treino. E o campo é gigante. O campo é grande. O campo você não resume ele no espaço quadrado, pequenininho igual eles resumiam. Então, o treinador ele tem que ter uma visão de um campo amplo. Então, começa a liberar nossos meninos para jogar. Por um bom tempo, nós perdemos essas características na categoria de base. Porque nós queríamos que os nossos jovens jogassem igual ao Barcelona. Não vai jogar igual ao Barcelona, como não vai jogar igual ao Brasil em outras épocas. Então, nós temos que fazer com que os nossos jovens sejam jovens. E desfrutem os seus talentos. E aperfeiçoem os seus talentos. Nós não podemos parar um talento na metade porque o treinador taticamente tem outra visão. O talento ele tem que sempre ser exposto, cara. O talento tem que ser jogado para ser talento. E aí, pessoal, a gente vai comentar sobre esta fala do Cafu. Uma fala muito interessante, né? Uma fala muito interessante que o Cafu fez. E eu acho que a gente pode trocar uma ideia sobre, tá? A primeira questão que fica, e eu acho que ela é importante. O Guardiola ou os treinadores lá de fora estão prejudicando o futebol brasileiro com esta má influência? Não.
O que acontece muitas vezes, aí é uma leitura minha, assim como o Cafu teve a dele, o que vai acontecer muitas vezes é a gente ter uma leitura enquanto treinadores, ou seja, eu estou falando do pessoal que está aplicando as ideias do Guardiola, tá? Não do Cafu. A gente acaba tendo uma leitura à distância. Então, percebam, a gente consome determinados conteúdos desses treinadores, livros, vídeos, palestras, a gente vai consumir vídeo de treino, vídeo de jogo, enfim, estatísticas dessas equipes, documentários agora começaram a aparecer, o próprio Manchester City tem um documentário, se não me engano, na Amazon, se não falha a memória, mas percebam todo esse cenário como ele é muito pequeno, né? Porque a gente consome uma informação muito à distância, geralmente editada. Então, quando tem a palestra do Guardiola, é óbvio, ele vai falar sobre questões editadas, ou seja, ele vai selecionar as melhores informações para compor uma ideia de uma palestra. Quando a gente vai observar, sei lá, o vídeo do treinamento, você não vai pegar o vídeo do treinamento de todos os dias do Manchester City. Você vai pegar um melhor momento do que aconteceu. E a gente vai consumir esse um melhor momento. Óbvio, não estou falando que a gente não deva consumir. A gente deve consumir porque a gente tem à disposição. Mas percebam como é limitado. Como é limitado esse acesso. Como é limitado essa questão para essas pessoas. E eu estou incluso, tá? Antes que alguém... Poxa, você está apontando o dedo para os treinadores. Não, eu estou junto nessa. Eu também consumo essas informações e também tenho acesso limitado a elas, tá? Todo mundo está nessa barca. O grande problema, o problema central, vai estar justamente quando a gente começa a observar esses treinadores e achar que, implementando as ideias deles, a gente consegue o mesmo sucesso. E aí a gente parte de um outro pressuposto que talvez seja o grande problema, que o Cafu não levantou ali, mas é o problema que eu acho que a gente acaba tendo. É a busca por um excesso de fórmulas de sucesso. O Guardiola mantém a posse de bola 60% do tempo. Precisamos manter a posse de bola. Mentira. Existem N equipes que vão ganhar tendo menos posse de bola que o adversário. O próprio Guardiola não é um defensor dessa posse de bola exagerada pela posse. É uma posse em progressão, uma posse que tende a buscar o gol. Ela tem um objetivo em si, ela não tem só a manutenção da posse. E, óbvio, há uma diferença muito grande entre o que o Cafu falou e o que vai acontecer dentro do jogo, ali quando é a questão só do passe. Ah, eu só preciso do passe e posicionamento. Obviamente, pode ser que aquilo ali facilite, de fato. Mas há um movimento natural das equipes para ter uma contraposição àquilo. Então, o futebol vai evoluindo e aparece o Manchester City fazendo 60% de posse de bola, muitos passes dados, e ao mesmo tempo aparece um Liverpool, que no jogo entre City e Liverpool, por vezes o City fica com menos posse da bola, o City não consegue realizar os passes que é tão simples realizar, o posicionamento que é tão simples realizar, porque o futebol tem disso, ele é dinâmico. Então essa demanda que o futebol vai ter, ela é única para cada jogo, para cada momento, para cada instante. Então onde está a grande, em grego, cagada, desse cenário todo que ele descreveu, e descreveu muito bem, é a tentativa de pegar fórmulas de sucesso de fora e trazer. Pode ser o Guardiola, há tempos atrás foi o Mourinho, pode ser o Klopp agora, não importa. A grande cagada é buscar fórmulas de sucesso. O grande ponto aqui é o excesso de busca por fórmulas de sucesso sem entender a raiz do ponto. O Guardiola, quando aplica as questões que o Guardiola levanta, é porque o Guardiola entende o futebol assim. Ele se entende no futebol assim. Tem toda uma vivência por detrás. Então, para quem esteja aí, talvez o grande ponto seja qual é a tua vivência. Você, treinador brasileiro, que jogou futebol na rua, que depois tentou ir para uma escolinha e por vezes foi frustrado, ou foi para um clube, foi para uma categoria de base, tentou, não deu certo, foi estudar, ou virou jogador, agora é um ex-atleta que está em formação, em cursos da CBF, por exemplo. Qual que é a tua vivência? Qual que é a tua leitura para o jogo? Mais do que a leitura do Guardiola. Não quero dizer com isso que a gente não possa aprender. Não é esse o ponto. A gente pode aprender com o Guardiola e vai aprender com o Guardiola. Ele é um grande treinador. Klopp é um grande treinador. Mas se a gente não souber a limitação
que a gente vai ter de interpretar as informações lá de fora, a gente ainda vai demorar para entender qual que é a nossa identidade. E aí a nossa identidade parte das pessoas que vão compor o nosso futebol. E parte de um entendimento único do jogo, não um entendimento mais global do jogo, de determinar padrões. Eu sou favorável ao treinamento com jogos, que nem o Cafu colocou ali, desse jogo reduzido. Eu sou favorável. Agora, tem limites. Se a gente transformar os jogos reduzidos em repetições de movimento para eu automatizar movimentos da minha equipe, cuidado, você está limitando também. É tão catastrófico quanto analítico. Tá? O grande ponto é ensinar a jogar, é ensinar o jogador a entender, a ler o jogo e a tomar a sua própria decisão para o bem seu e coletivo. É difícil, é pesado fazer, é um saco fazer, eu sei tudo isso e está tudo bem. Tá? O grande ponto é, esse trabalho se faz necessário. Ainda mais se a gente quiser equiparar coisas que são difíceis de equiparar dentro do futebol brasileiro com o futebol europeu. Condições, calendário, uma série de outras coisas. Então, é um problema muito único o futebol brasileiro e a gente precisa de soluções únicas. Se a gente copiar o modelo lá de fora, pode ser que seja um bom ponto de partida, de fato. Ok, isso existe na administração, muita gente faz isso. Mas se você não souber ser único, você não ganha, você fica na média. E aí agora a gente vai observar a fala do Guardiola. Então, nada melhor do que para explicar o Guardiola, o próprio Guardiola, né? Então agora a gente vai para uma frase, para o momento do Guardiola aqui no NS Soccer. Bueno, eso no lo sé, la historia lo va a decir, el juzgar de lo que sería presuntuoso por nuestra parte, decir que hemos hecho algo distinto a los que han hecho. Sí que lo hemos hecho a nuestra manera. Esto seguro, a nuestra manera, en un fútbol donde muy directo, donde muy box to box, donde muchos segundos balones, hemos intentado hacer nada de esto. Para eso vinimos. Es decir, tenía la sensación después de la segunda liga, segunda Premier, que dijimos, it's done, eso ya lo hemos hecho. Vinimos aquí para hacer esto y ya lo hicimos. Pero cuando te sientes bien y creen en ti, bueno, en lo que hacemos todos nosotros, pues va, ¿por qué no intentar alargarlo un poco más? Y para esto seguimos. Porque para jugar rápido hay que jugar lento primero, y para ir adelante hay que ir para atrás. Y porque cuando ir un pelín más lento se ven las cosas más claras. Y cuando juegas a un ritmo más el adecuado, que te lo da ciertos movimientos y ciertas calidades de los jugadores, la toma de decisiones en las situaciones más complicadas que son las áreas son más claras también y más nítidas. A mí me encantaría hacerlo todo a 200 por hora y hacer 200 goles en 10 minutos, pero esto es imposible. Entonces me gusta más un juego más, no lento, pero sí un pelín más pausado para el momento justo, pero eso te lo da las calidades de los jugadores y por suerte aquí tenemos muchos y muy buenos. Mira, en unas temporadas con las relaciones con los jugadores siempre tienes cicatrices, te dejan siempre cicatrices, pero también te dejan muchos aprendizajes, muchísimos. Y de todo se aprende. A veces las relaciones que tienen los jugadores depende de los jugadores, no depende de ti. Y hay jugadores que se merecen tener mucha relación muy cercana y otros tener relación lejana, pero esto no os importa. Esto, Natalie, es un negocio, es un business. Y aquí consiste en que el día del partido, el momento que el árbitro pita, estar ahí y ganar partidos. Lo demás, que seamos amigos o menos amigos o qué tal, esto no importa. Esto es un negocio. Y aquí estoy yo para sacar rendimiento de los jugadores jugar bien para el beneficio de nuestro club y para que nuestra gente esté contenta con nosotros. Si durante este proceso tienes buenas relaciones, es fantástico. Que no hay buena o es mala, no pasa nada. Porque esto es yo tengo que tomar decisiones y ellos tienen que jugar bien. Y si juegan bien tendrán más posibilidades de jugar y si no, pues no la tendrás. Pero la intención siempre es la mejor para que el equipo gane. Y esto desde el primer día en Barcelona, como en el último aquí, siempre ha sido lo mismo. Y en Barcelona he tenido relaciones mucho más cercanas con jugadores que con otros, porque hay muchos jugadores que piensan con el bien común.
Y en estos me siento mucho más cercano que los que piensan solo en ellos y ellos y ellos. En estos, pues cuando los tenemos que utilizar, los utilizamos, y cuando no, no. Y ya está. Bem, pessoal, vocês ouviram o Guardiola e há alguns pontos na fala que eu vou destacar. O primeiro deles é sobre a questão do legado que a gente veio falando. O Guardiola, o Klopp, enfim, todos os treinadores, vamos tirar uma parte romântica da história. Obviamente a gente quer geralmente deixar um legado para a história. A gente quer deixar um legado no sentido de ser relembrado por alguém ou por algo, e a gente se eternizar dentro das ações que a gente realiza. O grande ponto aí é o seguinte: o Guardiola, o Klopp ou outros treinadores têm um problema central a resolver, que é ganhar a partida. Mais do que deixar um legado para a história do futebol como um todo. Tudo isso é muito legal, muito bacana, muito bonito. Mas esse legado deixado vai ser natural. Assim como o Tele Santana deixou o legado dele, assim como o Luxemburgo deixou o legado dele aqui no futebol brasileiro, assim como o Felipão tem um legado já estabelecido no futebol brasileiro, eles não pensaram no legado. Eles deixaram frutos de trabalho. Lá na Europa, o Cruyff, Mourinho, o próprio Guardiola, os treinadores deixaram o seu legado e vão deixar o seu legado de forma espontânea. Não é planejado isso. Quando o Guardiola coloca o sistema que ele não coloca para deixar um legado, ele coloca para vencer. Ele coloca porque, como ele falou mesmo, futebol é um negócio. Logo, se ele é um negócio, eu preciso vencer. Eu preciso ganhar campeonato, eu preciso ganhar liga. E se ele perde todos os jogos e fica em último com o Manchester City, ele está despedido. Então, nesse momento, a grande sacada não é um legado deixado para a história do futebol, não, é apenas um negócio, como ele mesmo falou. Jogadores, não preciso ter relação de fato. Eu posso ter e posso não ter. Mas o importante é que o business do futebol funcione. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, com relação ao estilo de jogo, percebam algumas coisas. Quando o Guardiola vai falar, e fala muito bem sobre isso, ele está falando sobre o que a gente chama de competência. Então seria muito, mas muito legal se todas as ações fossem resultantes em gol. Então eu chuto a bola entra no gol, eu chuto a bola entra. Em pouquíssimos toques eu faço 200-0, como ele falou, em 10 minutos. O grande problema dessa história é que, obviamente, isso não ocorre. Né? Então eu tenho uma inter-relação com o meu adversário, eu tenho uma inter-relação com os meus companheiros, e eu preciso fazer essa leitura adequada, que a gente vai chamar de comunicação na ação. Eu vou entender como vai acontecer e vou tomar decisões a partir também do que eu estou conseguindo ler daquelas ações, daquelas movimentações e da intencionalidade de cada um dos jogadores. Tá bom? Isso depende também da forma como eu estou posicionado, estruturado dentro desse espaço, e também depende da forma como eu me relaciono com a bola. Tudo isso vai estar no âmbito da competência. Conforme eu vou fazendo mais e melhor, eu tenho mais habilidade. Tá? Esse cenário que ele descreveu, o grande ponto é, quando ele propõe o estilo de jogo que ele propõe, e eu vou deixar aí para vocês também, não agora nesse vídeo, mas fica como referência para vocês, procurem um vídeo do Gabriel Jesus no Podpah, falando do Guardiola. Que ele fala que ele aprendeu com o Guardiola a, antes de correr com a bola, dominar a bola. O primeiro toque. O que isso quer dizer? Que eu preciso não só saber me posicionar, estruturar bem o espaço, mas também saber o que eu vou fazer com esta bola. Não adianta eu acelerar o jogo sem ter intencionalidade. Então, não adianta eu treinar sem ter essa intencionalidade. Intencionalidade não no sentido de padronização, mas de leitura e adequação da minha decisão para o que o jogo necessita. Então, percebam, quando a gente fala da influência do Guardiola no futebol brasileiro, no futebol mundial de maneira geral, saibam, há limitações nessa visão observada. E talvez a grande culpa não seja nem do Guardiola. A grande culpa é de quem faz a leitura do Guardiola, como a gente está fazendo agora. Então, nesse cenário que a gente está, o grande ponto é: saiba que você vai ter que viver futebol.
viver futebol e se entender dentro do futebol. É quase um processo psicanalítico. Você vai ter que se entender dentro daquilo que te afeta. No caso, o futebol. Tá? A culpa não é do Guardiola, a culpa não está relacionada a ele, mas esse é um ponto central. Saibam que você é o responsável, você é o grande ponto de partida para a construção da sua visão acerca do futebol. Da onde você vai tirar essas bases e alicerces? Se vai ser de uma entrevista do Guardiola, de um jogo antigo que você vai ver da Seleção Brasileira de 82, da onde você vai tirar esses alicerces? Eles são base. Mas é você que faz o link entre os conteúdos e que promove uma visão sua de futebol. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã tem mais um vídeo sobre o Guardiola, sobre esse tema, a partir da visão de um dos principais jogadores da história que o Guardiola teve como comandado, né? Que foi o Xavi. Então, eu espero vocês amanhã para a gente trocar uma ideia final, mas espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Por favor, deixe um comentário, também vai ser muito legal ouvir a tua opinião. Um grande abraço a todos e até amanhã. Valeu!